cansado com o peso da cruz e as lágrimas insistem o meu rosto vir molhar. Só tu, Jesus querido, é quem podes enxugar. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares com os santos subirei, muito além das estrelas, eu então descansarei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, sua presença eu terei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Deu-lhe tempo para se arrepender das suas prostituições, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virei, e trarei grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os meus corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Todos nós estamos navegando nos mares da vida. A criança, o adolescente, o jovem, o velho, o pobre, o rico, todo mundo está navegando. Um em iates, navios, barcos, canoas, coxins, né? Canoa de madeira, mas todos estão no mesmo mar. E quando a bonança vem, todo mundo está em paz. Quando a tempestade vem, é claro que aqueles barquinhos é que sofrem mais, né? É o pobre, é o que tem o coxim, né? A canoa de madeira, é no remo. Mas às vezes, com a prática e experiência das águas, ele fica só dentro dos seus limites e nunca lhe acontece nada. Enquanto que aqueles que estão em grandes embarcações navegam com tranquilidade e de repente lá se vai o Titanic, né, para o fundo do mar.
Essa é a vida. Meus ouvintes, nós estamos com o programa Fé para Vencer em vossos lares, em mais momentos no Tabernáculo da Fé. Com a mensagem que realmente significa algo muito especial para nós. E se assim cremos, assim falamos. São Paulo disse: "Cri, por isso falei. Cri, por isso transmiti, preguei, desejei para os outros", porque se trata de uma convicção muito grande. E agora nós vamos ter, nessa programação, parte da mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo, na própria voz do profeta desta era, irmão William Marion Branham. Depois de ler a história de Sansão, nesta mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo, ela foi pregada pelo irmão William Marion Branham, originalmente em inglês, na manhã de domingo de 28 de junho de 1959, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos. O tema é muito sugestivo, como todos os temas de suas mensagens encerram e traduzem uma mensagem. Uma igreja enganada pelo mundo. Se baseou na história de Sansão e Dalila. Depois de ler toda a história, lá no Velho Testamento, aí ele tomou estas escrituras que citamos na abertura de mais esta programação, Fé para Vencer. Apocalipse 2, verso 21 e 23. E dele tempo para que se arrependesse das suas prostituições, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então ele pediu a Deus que abençoasse essa palavra. Tem muito a ver em ouvir esta voz no original. Tem muito a ver para quem crê. São milhares de pessoas que têm recebido curas maravilhosas ao ouvir esta voz no original. Curas não somente do físico, mas como também, principalmente, da alma, do espírito. Agora, nesta mensagem, Uma Igreja Enganada pelo Mundo, que já desperta a atenção, deixa um pouco curioso, não é? A todos que estão, assim, muito preocupados com a igreja, ele faz um paralelo entre a história de Sansão e essa igreja do Apocalipse 2, especificamente retratada aqui no verso 21 e 23, a quem o Senhor Jesus está dirigindo. Dê-lhe tempo para se arrepender de suas prostituições. O adultério, a prostituição, a questão moral não envolve somente sexo. Existe a fornicação espiritual, o adultério espiritual, a prostituição espiritual. E nós precisamos entender isto porque ouvir cânticos, aplausos, tudo é muito bom. Mas o que vai resolver lá do outro lado mesmo
É isso que temos ouvido, é o valor do testemunho, é a vida vivida, é aquilo que, na verdade, se vive nas águas profundas, porque águas profundas não fazem barulho. A realidade da vida é outra coisa, muito diferente das emoções e coisas assim. Então o profeta comenta aqui que Sansão é muito parecido com a igreja. Ele começou correto. Você vê que a igreja começou de uma forma correta, mas que ele iniciou na direção correta e foi chamado de um homem poderoso, um homem de valor. Ele foi considerado um herói. Ele venceu os filisteus, ele foi muito útil para o seu povo. Ele acabava com o alvoroço, com a opressão de Israel, quando entrava em cena com os filisteus. Porém, aí já vem o porém, mas porém, todavia, não é? É homem, não é? O homem não falha na Bíblia, ele não falhou enquanto ele estava cumprindo o seu tipo. Até o próprio José, que é tipo de Cristo, foi assim, Davi também. Ele começou servindo o Senhor em guardar as suas palavras, conforme já observamos, o profeta observa, e cumprir seus mandamentos. Isso está, então, além de qualquer sentimento. Agora o profeta compara assim, e foi algo como a igreja. Ele não está se referindo à igreja tal, a denominações assim. Não é isso. A igreja, compreendendo a igreja de Cristo na terra, a igreja apostólica, a igreja que começou em Jerusalém, em Samaria, começou em Roma com Paulo, e que espalhou. Agora ele mostra como Sansão foi enganado pela Dalila. A igreja também começou na direção correta, com o batismo correto, com a doutrina correta, mas logo, como nós diríamos na expressão que usa-se muito no mundo popular, ela começou com o pé direito. Começou a guardar os mandamentos do Senhor. Enquanto Sansão seguia o Senhor o usava. Enquanto Sansão seguia o Senhor o usava. Isso quer dizer, enquanto a igreja seguia o Senhor a usava. Samson, great deal like the church, started off right. He started off in the right direction. Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto. Ele começou na direção correta. He started off and was called a mighty man of valor. Ele iniciou e foi chamado um poderoso homem. He started out serving the Lord and keeping His words and doing His commandments. Porém, ele começou servindo o Senhor em guardar suas palavras e cumprir seus mandamentos. And that was somewhat like the church. E foi algo como a igreja. Started off on, as we would say, as a world expression, started on the right foot. Ela começou com, como nós diríamos, como uma expressão do mundo. Começou com o pé direito.
keep the commandments of the Lord. Começou a guardar os mandamentos do Senhor. And as long as Samson followed the Lord used Samson. E enquanto Sansão seguia o Senhor usava Sansão. Muito bem, então temos: enquanto Sansão seguia o Senhor usava o Sansão. Agora, isso tem muito a ver com a senhora, dona de casa. Tem muito a ver com o senhor, pai de família, com você, moça, com você, rapaz, criança. Porque quem é a igreja? É você, somos nós. Tem que cair essa conscientização no povo. Que igreja não é templo feito por mãos de homens, disse Estevão. A Bíblia mostra isso. Agora, é certo que Deus pode guardar e usar qualquer pessoa que o segue, pois isso é um negócio de Deus, guardar e usar. Guardar não significa evitar até do martírio, até de morrer na arena. Porém, guardar aqui significa guardar também, em primeiro lugar, a sua alma, o seu destino eterno, o seu tesouro eterno. Agora, quando nós viramos para o lado, nós nos distanciamos das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Mas foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Dalila dizia: vem aí, Sansão, os filisteus sobre ti. Ele arrebentava aquelas cordas e brincando com a mulher, com Sansão. A mulher brincando com Sansão e Sansão brincando com a mulher. Ela dizia: Sansão, até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora onde poderia ser amarrado. E foi assim, até ficar amarrado mesmo. Então Deus não pode te usar mais como mãe, como pai, como filho, no sentido da palavra. A família tem perdido a força, está amarrada. O valente perdeu a força. O valente foi amarrado, então a casa é assaltada, disse Jesus. É próprio dele querer amarrar. São Paulo disse em Hebreus capítulo 12 que o embaraço, o pecado nos rodeia de perto. Para quê? Para nos amarrar. Porque uma vez amarrado, então pode-se furar os olhos, queimar os olhos, pode-se tirar a força. Então, aí está a coisa. Quando você vira as costas para a mensagem, para a palavra de Deus, Deus não pode te usar mais. Não importa o quanto barulho nós façamos depois daquilo. Não importa quanta emoção façamos, tenhamos, provoquemos nos outros depois daquilo. Mas Deus não está nos usando mais para o fim específico da hora. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, o adoramos no espírito e na verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo no seu posto de dever, na sua missão. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Não pode usar aquela igreja. Não pode usar aquele indivíduo. Não importa quanto barulho faça. Não importa quantos demônios expulsem. São Mateus capítulo 7. Então vamos à frente mais um pouquinho.
anyone and use anyone that will follow after him. For it's God's business. Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Turn to a side away from the things of God, then God cannot use us any longer. Porém, quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Walk steadfastly after the commandments of God. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, When we'll stay in the pages of the Bible and worship by the written word. quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, Worship Him in the Spirit and in the truth of the Word. Then God can use any individual. o adoramos no Espírito e na verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo. But when they take a notion to turn aside after something else, then God cannot use that person any longer. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Veja por que nós cremos nesta mensagem. É verdade ou não é? Isso é profundo ou não é? Que Deus possa enriquecer a cada um que nos ouve. Pastores, irmãos, irmãs, lares, indivíduos. Pensem nesse paralelo. Quem sabe você está sem força, mas vai chegar a hora de você dizer com Deus: esforça a minha coragem, Senhor, me liberta somente uma vez mais. Então nós vamos agora pedir a Ele: Senhor, abençoa, abençoa todo o seu povo com esta mensagem. O enfermo, o aflito, necessitado, o amarrado por quaisquer circunstâncias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos chegando, fim da jornada, a cruz por coroa iremos trocar. São tantas as guerras espirituais, mas em nossa frente vai o general. As dores são tantas, mas vão se acabar, porque temos Cristo pra nos ajudar. Por mais que a morte venha nos tragar, na glória com Cristo vamos descansar. Tu és o primeiro, o Deus verdadeiro. Tu és o princípio, também és o fim. És força divina que envolve a alma. És o Rei Supremo, és tudo pra mim. Temos vitória, temos que ser forte, sempre com a espada empunhada nas mãos. Vivemos a vida diante de Deus, vencemos as guerras com a oração. Se o inimigo está nos perseguindo, a espada do Espírito nos dá poder. Nós somos comprados com o sangue de Cristo, e o poder divino é que nos faz vencer. Tu és o primeiro, o Deus verdadeiro. Tu és o princípio, também és o fim. És força divina que envolve a alma. És o Rei Supremo, és tudo pra mim. Tu és o primeiro, o Deus verdadeiro. Tu és o princípio, também és o fim. És força divina que envolve a